Oi, gente! Nessa aula a tia vai ensinar sobre rumo e azimuth e onde que a gente usa na engenharia civil, tá bom? Então, normalmente a gente tem nos terrenos urbanos, né, nos loteamentos, condomínios urbanos, a gente tem um terreno com uma área menor, a gente tem medidas menores e normalmente, não é regra, tem as exceções, mas a maioria dos terrenos urbanos, eles têm os ângulos internos entre os seus alinhamentos, né, de 90 graus. E isso ajuda a gente a medir, a localizar. Então, tendo, por exemplo, um projetinho do loteamento, da quadra, a gente consegue chegar certinho no terreno que a gente comprou ou no terreno que a gente vai medir, fazer uma edificação, por exemplo. Tá bom? Então, o projeto do loteamento ajuda bastante a encontrar esse terreno nesse loteamento, nesse condomínio, no mundo, né, no planeta. Mas a gente tem algumas situações onde os terrenos são irregulares e bem grandes, que daí a gente precisa localizar ele no planeta, só que a gente não tem como dizer assim, é 10 por 25, é 10 por 30. Não, tem todas as medidas são irregulares e os ângulos internos também são diferentes uns dos outros. Então, uma das formas para a gente localizar esse terreno é usar os rumos ou os azimuths ou coordenadas geográficas, que é latitude e longitude, ou coordenadas UTM, x e y em metros. Então, a gente tem algumas formas de localizar esses terrenos irregulares e grandes no planeta, né? Aí vocês podem falar, tia, eu não vou trabalhar como topógrafo e tal, quero ser engenheiro, só civil e tal. Mas pode ser que vocês peguem um terreno grandão e que vocês vão fazer, por exemplo, um condomínio dentro, um loteamento, um edifício, uma fábrica. Então, a gente tem que entender como funciona, saber ler, porque a gente vai usar, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês hoje duas das formas de localizar e conseguir saber onde é que estão esses alinhamentos do nosso terreno aqui para a gente localizar ele, tá bom? Que são os rumos dos azimuths, essas duas formas de posicionar o nosso terreno. Então, o rumo primeiro, vou explicar, ele funciona da seguinte forma. Imagina que a gente tem no vértice de cada alinhamento, a gente tenha uma cruzetinha aí, norte, sul, leste, oeste, né? E aqui o centro dessa cruzeta ficasse posicionado no vértice entre dois alinhamentos. Então, no encontro, a intersecção entre dois alinhamentos do terreno, né? Eu sempre vou medir o ângulo desse alinhamento com o rumo a partir do norte ou do sul. Então, o rumo, ele vai de 0 a 90 graus, ele pode ser do norte para o leste ou do norte para o oeste, e ele também pode ser do sul para o leste e do sul para o oeste. Então, só recapitulando aqui, ó, leste a gente representa pela letra E, que é da palavra em inglês, e oeste da letra W, que é a palavra em inglês do oeste, né? Então, o rumo vai de 0 a 90 graus nesse quadrante NE, ou de 0 a 90 graus no quadrante NW. E o rumo vai do... Aqui eu coloquei SE, tá, gente? Do sul para o leste no quadrante SE e do sul para o oeste no quadrante SW. Deixa eu arrumar aqui. Aí, agora sim. E aí o rumo, ele é representado em graus, minutos e segundos, e para ajudar a saber em qual quadrante ele está, ele leva consigo essa sigla do quadrante,
Então, vamos dizer que eu tô com um alinhamento, começa aqui a intersecção ponto zero, por exemplo, eu tenho um alinhamento aqui, ó. Então, eu vou ter, sei lá, vamos dizer que eu tô com 45 graus. 45 graus, 00 minutos, 00 segundos, NE. Tá daqui para cá. Sempre do norte para o leste, ou do norte para o oeste, ou sul para o leste, sul para o oeste. Tá bom? Vou mostrar aqui como que seria. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tô aqui no vértice 1.03, né? E eu vou descrever o ângulo desse alinhamento aqui, ó, que eu pintei de azul. Então, olha aqui, ó, é do norte ou para a direita ou para a esquerda. Aqui, ó, vou partir do norte para a esquerda, já encontrei o alinhamento. Isso quer dizer que o ângulo aqui, ó, que vai me descrever o rumo desse alinhamento aqui do ponto 03 até o 04, é esse pequenininho aqui. Então, ele está no quadrante NW, tá? E aí, gente, a gente sempre descreve em sentido horário. Então, eu vou descrever daqui esse alinhamento daqui para cá, depois colocar a cruzetinha aqui novamente, vou medir esse alinhamento daqui para cá, coloco a cruzetinha aqui sentido norte, sul, leste, oeste, esse alinhamento daqui para cá, aqui, esse alinhamento daqui para cá. Então, sempre coloco a cruzetinha em todos os vértices e vou descrever o alinhamento no sentido horário, tá? Então, sempre dele para frente no sentido horário. E é sempre da cruzeta até encostar no alinhamento, tá bom? Então, esse é o rumo, é bem tranquilo. Eu tendo o rumo e a distância desse alinhamento, eu consigo localizar esse terreno. Tá? Eu não consigo localizar no mundo, mas eu consigo localizar o posicionamento desse terreno e o ângulo entre os seus alinhamentos. Beleza? Ó, aqui um exemplo, né, de rumo. Eu tô aqui com o norte, eu aproximei aqui do norte para o oeste, aqui, né? Nesse caso, eu estaria no quadrante NW. Aí, supondo que esse ângulo entre o norte e o oeste estivesse com 7 graus, 25 minutos, 58,1 segundos, o rumo ficaria dessa forma aqui. 7 graus, 25 minutos, 58,1 segundos, NW. Assim que eu represento, beleza? Então, vamos passar para o próximo alinhamento aqui, bem mais perto aqui no desenho, para vocês entenderem como seria o próximo alinhamento, o rumo do próximo alinhamento. Então, mudei a minha cruzetinha aqui norte, sul, leste, oeste, no alinhamento 04, não, desculpa, na intersecção 04, o ponto 04, o marco 04. E aí, agora eu quero saber o ângulo em relação ao norte, o meu rumo desse alinhamento que está pintado em azul agora, tá? Então, aqui, ó, o alinhamento, se eu partisse do norte, ele ia dar mais do que 90 graus, então não serve, o rumo é até 90. Então, eu parto do sul até encostar no meu alinhamento, encostei. Então, vai dar aqui no quadrante, ó, SE. Vamos supor que esse ângulo fosse de 79 graus, 39 minutos, 12,5 segundos. O rumo ficaria 79 graus, 39 minutos, 12,5 segundos, SE. Tá vendo, gente? Então, sempre ou parto do norte ou parto do sul. Rumo até 90 graus só. Vamos para o próximo vértice aqui, ou ponto ou marco? Ficaria assim, ó. Então, coloquei a cruzetinha aqui na intersecção. Vou partir, olha onde está aqui o meu alinhamento aqui azul. Tá bem pertinho do S, né? Então, já dá para perceber que ele está no quadrante SW. Então, supondo que esse ângulo fosse 8 graus, 22 minutos, 02,1 segundos, o rumo ficaria dessa forma aqui. O ângulo e SW para eu explicar, né? Elucidar melhor em que quadrante fica e qual o posicionamento desse novo alinhamento. E por último, esse alinhamento aqui, que eu estou chamando de, acho que é 02, se não me engano,
Dá para enxergar. Então, novamente, coloquei a cruzetinha aqui norte, sul, leste, oeste, na minha intersecção, marco o ponto, e aí a partir dele eu vou medir o ângulo, o rumo desse alinhamento que eu pintei de azul. Então, olha aqui, ó, N, W. Partindo do N, vou até encostar no alinhamento, é esse o ângulo que eu quero. Então, ele está no quadrante NW. Então, supondo que fosse 33 graus, 32 minutos, 37,6 segundos, ficaria só o NW na frente, já descreveria esse rumo. Beleza? Então, o rumo sempre partindo do norte à direita ou à esquerda, ou sul à direita ou à esquerda. Só vai até de 0 a 90 graus, tá? O azimuth é um pouco diferente. O azimuth sempre parte do norte em sentido horário, sempre. Então, o azimuth ele vai do 0 até o 360 graus. Tá vendo a diferença? O rumo é do norte ou do sul de 0 a 90. O azimuth é sempre sentido horário partindo do norte até 360 graus. Tá? Antigamente se usava mais o azimuth, hoje em dia já se usa mais o rumo. Então, o azimuth também é representado em graus, minutos e segundos. E para saber que não é rumo, que é um ângulo azimuth, a gente usa a letrinha, as duas letrinhas AZ na frente, antes do ângulo. Então, fica AZ e o ângulo. Então, sempre partindo do norte, sentido horário, e pode chegar até 360 graus. Então, vamos ver como que ficaria aquele mesmo terreno, só que eu descrevendo com azimuth. Então, aqui eu colocaria a minha cruzetinha, parto do norte em sentido horário, até encostar no alinhamento. Então, ó, parti, girei, 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 ó, bastante, o ângulo bem aberto, né? Fica completamente diferente. Se fosse rumo, ia partir daqui até aqui só, esse ângulo aqui. Agora, azimuth é partindo do norte, sentido horário, até encostar no alinhamento. Beleza? Então, vamos aproximar e ver como é que ficaria. Então, partindo do norte aqui, se eu girasse esse ângulo até o alinhamento azul, né? Supondo que esse ângulo grandão aqui fosse 352 graus, 34 minutos, 0,1,9 segundos, o azimuth ficaria assim, AZ e o ângulo. Beleza? Vamos para o próximo ponto, marco, a intersecção. Fui com a cruzetinha aqui, só que agora não me interessa leste, oeste e sul, só o norte. Coloco aqui, meu alinhamento está aqui, então parto do norte sentido horário até encostar no alinhamento. Encostei, é esse ângulo que vai definir o azimuth. Supondo que deu 100 graus, 20 minutos, 47,5 segundos, seria só eu acrescentar o AZ para dizer que é um azimuth, e aí eu tenho o meu azimuth, tá? Então, ficaria dessa forma aqui. Vamos para o próximo marco, o ponto, ou intersecção, aqui. Beleza, mesma coisa. Parto do norte, sentido horário, vou girando até encostar no meu alinhamento. Encostei, é esse o ângulo que vai me descrever o azimuth. Só acrescentar o AZ na frente. Então, ficaria AZ 188 graus, 22 minutos, 02,1 segundos. Beleza? Vamos para o próximo, último. Então, partindo aqui do norte, vou girar até encostar no meu alinhamento. Encostei a esse ângulo que é meu azimuth. Então, aqui nesse caso, supondo esse ângulo aqui, ficaria AZ 326 graus, 27 minutos, 22,4 segundos. Beleza? Então, vamos confrontar os dois, né? Só para recapitular. Então, eu tenho aqui à esquerda, eu tenho o rumo, do norte para o N, né? NW, aqui, meu alinhamento estaria aqui. Azimuth, ó, a diferença, ó. Exatamente, nesse caso, né? Exatamente a diferença, né? Se eu pegar 360 graus, subtrair 7 graus, 25 minutos, 58,1 segundos, eu vou ter exatamente esse ângulo.
tá? Vamos ver o próximo vértice, como a diferença. Olha aqui, ó, né? Nesse caso aqui, do rumo, vai do S até encostar no meu alinhamento aqui, fica no quadrante SE. Olha aqui o azimuth, do N até o alinhamento. Então, aqui se eu pegasse 180 graus, subtraísse aqui o rumo, eu tenho o azimuth, tá? Então, eles têm essa relação, tá, gente? Vamos ver o próximo alinhamento aqui. Nesse alinhamento, aqui, azul, eu parto do S, sentido oeste, né? Então, ficou SW, nesse aqui, rumo aqui. Do azimuth, eu já tenho que partir do norte, girar sentido horário até encostar no alinhamento. Então, sempre tem que raciocinar dessa forma. Olha aqui o tanto que fez, né? Aqui, ó. Então, seria 180 graus. Se eu somar o rumo, eu tenho azimuth. Beleza, gente? Ou se eu, sei lá, eu tenho esse ângulo grandão, quisesse saber o rumo, era só eu pegar esse ângulo grandão, subtrair 180 graus, que eu teria o rumo. Tá? Vamos ver o último aqui, confrontando as duas situações. Então, aqui no rumo, parto do N, sentido oeste, né? Do norte, sentido oeste. Ficou no quadrante NW, esse rumo aqui. E o azimuth, parto do norte, vou girando sentido horário até encostar no alinhamento, tá? Então, se eu pegar 360 graus, subtrair o rumo, eu tenho azimuth, né? Se eu tiver o azimuth, souber o azimuth, se eu pegar 360 graus, subtrair o azimuth, eu tenho o rumo, tá? Então, essa é a relação, tá, gente? Entre rumo e azimuth. Eu vou falar um pouquinho sobre as coordenadas, mas muito leve. A gente tem as coordenadas. Para a gente localizar o terreno no planeta Terra, a gente precisa das coordenadas, tá? Então, tá muito comum hoje em dia alguns órgãos, por exemplo, o INCRA, pedir a coordenada geográfica, né? O georreferenciamento dos terrenos, para não dar sobreposição de terrenos, né? Então, é importante a gente entender um pouco das coordenadas. É bem comum o pessoal usar GPS para saber as coordenadas. Das coordenadas geodésicas, elas usam as latitudes e longitudes, tá? Então, aqui está no sentido NE, SE, SW e NW. E tem as coordenadas UTM, né? Que é esse Sistema Universal Transversal de Mercator, que aí ele faz como se abrisse a Terra assim, como se fosse um cilindro. Então, tem um pouco de deformação no mapa, mas é muito usada também, tá? Nesse caso, é como se a gente trabalhasse com medidas no plano cartesiano x e y. E aí a gente consegue localizar os pontos, né, do meu terreno. E aí eu faço essa malha que me localiza. Então, além de eu conseguir, com o rumo ou o azimuth, descrever os ângulos, as distâncias, para eu saber as medidas certinho do meu terreno, né, é legal eu saber onde é que esse terreno está no planeta Terra. Então, para áreas grandes é importantíssimo saber, para não ter... Antigamente, quando eram feitos os levantamentos planimétricos, os topógrafos, agrimensores, não tinha essa parte de coordenada. Então, era comum ter briga entre divisas, entre duas propriedades, sabe? Então, agora não tem mais como brigar. Então, agora fica definido as coordenadas certinho. Então, a pessoa sabe tanto as coordenadas das intersecções ou dos marcos ou pontos, quanto as medidas e ângulos dos alinhamentos. Aí fica fácil localizar e não dá para errar na hora de fazer um projeto aqui em cima. Seja loteamento, condomínio, uma indústria, um edifício, aí
Vai do que vocês foram procurados no escritório de vocês, na empresa de vocês, para vocês fazerem. Beleza? Então é isso, gente. Valeu, até mais. Brigadão. Tchau, tchau.